Olá pessoal, tudo bom? Bom dia para todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando, claro. Sempre falo essa palavra, se cuidar, se prevenir, respeitar aí o isolamento, usar máscara, lavar as mãos. É muito importante isso, né? Então hoje nós vamos falar de uma glândula muito importante para o funcionamento do nosso corpo, tá? De suma importância para o funcionamento do nosso organismo. Essa glândula se chama fígado, tá? O fígado é uma glândula do corpo humano, né? Que é considerada a maior glândula que temos no nosso corpo, que é o fígado, né? É uma glândula, tá? Para quem quiser pesquisar depois, é ótimo. É considerada a maior glândula do nosso corpo, e o fígado ele executa funções fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então não esqueça que o fígado é a maior glândula do nosso corpo humano e ele executa funções fundamentais para o nosso organismo, tá? Eu quero que vocês saibam que o fígado é considerado a maior glândula do corpo humano, tá? Tendo uma coloração vermelho bem escuro, o fígado, e pode ser dividido, ele é dividido em dois lóbulos, tá? Sendo o lobo direito, tá? Que é bem maior do que o esquerdo. Então ele é dividido em dois lóbulos, direito e esquerdo, e é considerada a maior glândula do corpo humano, tá? E executa várias funções essenciais para o nosso organismo, tá? E anatomicamente dizendo, ele é dividido em dois lobos, lobo direito e lobo esquerdo, sendo que o lóbulo direito é maior, né, do que o lobo esquerdo. E o fígado ele funciona como uma glândula exócrina, não endócrina, tá? Ele funciona como uma glândula exócrina, liberando secreções em uma superfície externa do nosso corpo, tá? Quanto como glândula endócrina, já que também libera substâncias na corrente sanguínea e nos vasos linfáticos, tá? Mas ele é considerado uma glândula exócrina, tá? Anatomicamente. Fisiologicamente, né, alguns estudos revelam que o fígado, por liberar, né, substância na nossa corrente sanguínea e nos vasos linfáticos, ele também pode ser considerado como uma glândula endócrina, tá? Pode ser considerado, mas ele não é um órgão que produz hormônio. Por isso, ele na teoria e nas bibliografias não está classificado como órgão ou como uma glândula endócrina, mas sim como uma glândula exócrina, tá? A gente pode relevar fisiologicamente que ele seja também, né, por uma parte, uma glândula endócrina, tá? Porém não produz nenhum tipo de hormônio, porque glândulas endócrinas são aquelas que produzem hormônios no nosso organismo. Mas pelo fígado, né, produzir substâncias liberadas no sangue e nos vasos linfáticos, tá? Ele pode ser aderido e anexado, de acordo com as literaturas anatômicas, como uma parte de uma glândula endócrina, mas não é, ele é exócrino, tá bom? Mas por liberar essas substâncias na corrente sanguínea e nos vasos linfáticos, alguns estudos revelam que ele pode ser considerado, mas é só considerado, mas não é classificado como uma glândula endócrina, porque não produz hormônio, só substâncias nos vasos linfáticos e na corrente sanguínea, tá? E o fígado se localiza no lado direito da parede do abdômen, tá? Abaixo do diafragma, tá? Ele se localiza na parte direita do nosso abdômen, na parte direita do nosso abdômen, aqui,
bem nessa parte direita do nosso abdômen e abaixo do músculo diafragma, tá? A musculatura do diafragma é um músculo essencial para auxiliar no movimento respiratório. Então o fígado fica abaixo, tá? Dessa musculatura diafragmática e se localiza no lado direito do abdômen. Ele pesa aproximadamente 1,3 kg, ou dependendo, pode chegar a 1,5 kg, tá? O fígado é 1,3 kg, ele pode medir até 1,5 kg, tá? E o fígado, ele executa muitas funções fundamentais para o nosso organismo, tá? Entre elas, né, vou dizer que várias funções específicas do fígado, né? E o fígado executa várias funções fundamentais para o nosso corpo. Primeiro, o fígado ele tem a função de secretar. Secretar o quê? A bile, tá? A bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, enviada para o intestino, tá? Onde funciona como uma parte de detergente e ajuda na dissolução e aproveitamento das gorduras, tá? Então a primeira função do fígado é secretar a bile. Ele secreta a bile. E a bile, tá? É produzida pelo fígado, é uma substância produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, tá? Enviada para o intestino, e essa bile funciona como uma forma de detergente e ajuda na dissolução, tá? E aproveitamento das gorduras que é absorvida pelo ser humano. Então, por isso funciona como detergente, faz o processo de limpeza ali no intestino e dissolve as gorduras absorvidas, né, pelo nosso organismo, tá? A segunda função do fígado é armazenar glicose, tá? O fígado armazena glicose e a glicose é extraída dos alimentos e armazenada no fígado sob a forma de glicogênio, tá? Que fica à disposição do nosso organismo para quando ele precisa de energia. Lembrando que a glicose é uma molécula que produz energia para o nosso organismo, então ela é armazenada dentro do fígado, tá? Porque é extraída do alimento, a glicose, então armazenada dentro do fígado em forma de glicogênio e fica ali à disposição para caso o nosso organismo precise de energia. Então, se eu não me alimentar durante o dia, ficar o dia todo sem me alimentar, tá? O fígado vai liberar essa substância chamada glicogênio que foi armazenada nele para gerar energia no nosso corpo, tá? A outra função do fígado é produzir proteínas nobres, tá? Ele produz proteínas nobres no nosso organismo, como a albumina, que mantém a água dentro do corpo, tá? Olha a função do fígado, olha quantas funções ele tem, né? Ele produz proteína nobres, como a albumina, e a albumina mantém a água dentro do nosso organismo. O fígado também funciona como órgão de desintoxicação, tá? De desintoxicação. Por isso, tudo que a gente come que não é favorável para o nosso corpo, quem vai degradar essas substâncias tóxicas é o fígado. Então, ele é um órgão muito importante e também pode ser muito prejudicado caso a gente não se alimente adequadamente, tá? O fígado também sintetiza colesterol. Ele sintetiza colesterol, que é metabolizado no fígado e excretado pela bile, tá? Lembrando que a bile é produzida no fígado, tá? E a bile funciona como um detergente de limpeza das gorduras do nosso organismo lá no intestino. Então, aqui voltando aqui a função que eu estou falando, dele sintetizar colesterol é gordura,
tá? Que é metabolizada e excretada pela bile. Lembrando a vocês, pesquise sobre colesterol, tá? LDL e HDL. Dê uma estudadinha qual a diferença do colesterol HDL e LDL, tá? Só uma dica, existe colesterol ruim e existe colesterol bom. Então dá uma pesquisadinha em colesterol HDL e LDL, tá? Mas quem vai sintetizar esse colesterol é o nosso fígado, tá? E esse colesterol é metabolizado e excretado pela bile, que funciona como detergente lá no intestino, onde elimina toda a nossa gordura, tá? O fígado também filtra micro-organismo, tá? Entre outros. E é um órgão com intensa capacidade de se regenerar. O fígado se regenera, tá? Como no interior do fígado não há nervos, o fígado não possui nervos, tá? É um órgão que não dói, então, portanto, por não ter nervos, é um órgão que não dói, tá? Apesar da cápsula que envolve o fígado ser bastante enervada, né? É uma membrana, uma cápsula que reveste o fígado, mas é enervada de nervos, porém o fígado é uma glândula que não possui nervos e costuma não apresentar muitos sintomas quando é atingido por alguma doença. Mas lembrando que, tá? O fígado, né, é um órgão que tem muitas funções específicas para o nosso corpo. Agora eu falei anteriormente, principalmente na sintetização de gordura, né, na produção de proteínas, no armazenamento de glicose, a secreção da bile, ele filtra alguns micro-organismos no nosso corpo. Então é essencial que a gente tenha uma alimentação totalmente adequada para o funcionamento dessa glândula. Lembrando que o órgão, né, o fígado é um órgão totalmente prejudicado para as pessoas que consumem álcool, né, que são etilistas crônicos, onde o paciente desenvolve uma cirrose hepática, né? A cirrose hepática é causada no fígado, então o fígado desenvolve essa cirrose hepática. Tem pacientes que têm muito câncer hepático, tem muitos pacientes que têm esteatose hepática. O que é esteatose hepática, Eduardo? É gordura armazenada e envolvida ali em volta do fígado em grande quantidade. Então a pessoa tem esteatose hepática por uma alimentação não adequada, sabendo que o fígado tem uma função de sintetizar essas gorduras. Então a gente acaba consumindo gordura de uma forma inadequada, um colesterol ruim de forma inadequada, facilitando assim o armazenamento de excesso de gordura no fígado e o paciente desenvolvendo essa esteatose hepática, e que quando não é tratada, o paciente acaba desenvolvendo uma hepatomegalia. A hepatomegalia é o aumento do fígado. Por que aumento do fígado? Porque o fígado está inflamado por excesso de álcool, né? Porque desenvolveu uma cirrose hepática ou um câncer hepático. O fígado desenvolveu uma esteatose hepática grau 3, então acaba ficando de um tamanho anormal que a sua anatomia permite, tá? E aí o paciente desenvolve uma hepatomegalia. Lembrando que não existe procedimento cirúrgico para o tratamento dessas doenças que o fígado desenvolve. Só tratamento medicamentoso, tá? Exercício e dieta adequada, tá? Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Eu vou tentar aqui desenhar basicamente para vocês entenderem. Já falei para vocês anteriormente que eu não sou bom com desenhos, tá? Eu sou péssimo em desenhos, muito péssimo em desenho, como eu já falei, né? Então, voltando aqui um pouquinho, o fígado é a maior glândula do corpo humano, tá? É uma glândula exócrina, tá? Não é classificada como uma glândula
endócrina, porque não produz hormônio, porém ela produz apenas duas substâncias, né? Ou seja, substâncias que são liberadas na corrente sanguínea e nos vasos linfáticos. Então, alguns autores podem considerar que essa glândula, tá? Que é da cor vermelha viva, que se localiza na parte inferior e direita do nosso abdômen, abaixo do músculo do diafragma, tá? E tem várias funções, como eu falei anteriormente nesse vídeo, tá? Principalmente produzir bile, sintetizar sintetizar gordura, tá? Armazenar glicose em forma de glicogênio para quando o organismo precisa. Não esqueçam de estudar sobre colesterol LDL, tá? E colesterol HDL. Tá bom? Ó, basicamente é isso. O fígado, tá? É uma glândula maior do corpo humano, tem a função de se regenerar, tá? Porém, ela é sofrida com patologias que podem ser irreversíveis, tá? Cirrose hepática, câncer hepático, esteatose hepática e hepatomegalia, tá? Então, o fígado é dividido em dois lóbulos, lóbulo direito, lobo esquerdo. Lembrando que o lobo direito é um lobo maior do fígado, e o lobo esquerdo, ele se localiza na parte inferior do abdômen direito, abaixo do músculo do diafragma, tá? Aguardo o comentário de vocês. Beijos, se cuidem.